Olá, meu aluno, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula nossa de português. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto, tá? Gosto bastante. Aliás, todos os temas eu gosto muito, então é irrelevante, né? Falar que esse também é muito legal. Bom, hoje qual é o assunto do dia que a gente vai tratar? Bom, o assunto é o seguinte, acentuação, tá? Então a gente vai tratar direito essa questão aqui para você entender de uma vez como é que ela funciona na nossa língua, tá? Eu vou explicar direitinho. Bom, e no finalzinho da aula, dependendo aqui do tempo, eu ainda vou falar um pouquinho daquela questão da semântica, né? Lembra? Nossa matéria de português é morfologia, sintaxe e a questão da semântica, que é aqueles 5 minutinhos finais que eu falei na primeira aula que ia ficar faltando e eu vou fazer hoje ainda, se der tempo. Bom, a questão da acentuação. Heitor, o que você tem para falar da questão da acentuação? Bom, antes de mais, qualquer palavra da língua portuguesa, você tem que sempre, quando você quer ver se tem acento ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é a questão da tônica. O que é isso, Heitor? É a sílaba mais forte da palavra. Então, como que eu descubro a questão de qual que é a sílaba mais forte de uma palavra? Bom, eu já vi vários estudiosos falando, dando vários exemplos, horas de explicação. Eu vou falar do meu jeito mais simples, tá? Grita a palavra. Como assim, então? Exatamente, grita, não precisa gritar, sair por aí literalmente falando, mas grita aqui na sua mente, como se você estivesse gritando, pensa. Eu gosto de utilizar a palavra parabéns, grita, parabéns. Separa agora parabéns em sílaba, parabéns. Qual das três, qual delas é que você gritou? Foi a última, bens. Então aquela é a tônica. Então, mas isso indica se tem acento ou não? Não. Mas o que você tem que ter em mente é o seguinte. A tônica pode vir acentuada ou não. A sílaba mais forte sempre pode vir acentuada ou não. Aquela sílaba que não é tônica, obviamente ela nunca será acentuada. Tá bom? Então a gente usa a tônica não para falar qual é a sílaba que será acentuada, mas para excluir todas as demais da palavra. Entendeu? Muito simples, muito fácil. Bom, uma vez identificada a sílaba mais forte da palavra, a gente tem que começar a pensar se, afinal de contas, ela vai ter um acento ou não. E para isso, há alguns esqueminhas que você já bate o olho e já sabe. É assim que o professor faz, filho. Olha só, presta atenção. Primeira coisa, separa na sua mente, toda vez que você olhar a palavra, em sílaba, tá bom? Pega qualquer palavra e separa em sílaba. E aí você tem que identificar o seguinte, a tônica, você vai pensar na tônica. Se ela está na última sílaba da palavra, penúltima ou antepenúltima. Para algumas pessoas, a primeira de lá para cá, a segunda de lá para cá e a terceira de cá para lá, tá bom? 1, 2, 3. Se a tônica é a última, a gente coloca aqui. Se é ali a penúltima, vai nesse quadrinho que eu já vou explicar. E na antepenúltima, lá. Tá bom? E o que você precisa saber dessas questões? Bom, na última sílaba, quando a tônica é a última, você vai olhar para a palavra e vai ver uma coisa. Toda vez que, se na última sílaba é a tônica, qualquer palavra da língua portuguesa que termine em A, E, O, seguida ou não de S, em ou ens, ela será acentuada. Então, toda vez que a tônica for na última sílaba ou a primeira, de trás para frente, A, E, O, acabou em A, E, O, seguindo ou não de S, em ou ens, sempre será acentuado. Olha só os exemplos. Parabéns é a última. Amém é a última. Também é a última. Então, como eu sei que elas têm acento? Olha só o esqueminha que eu fiz. A, E, O, S, em ou ens. Ens, parabéns, acaba em ens, beleza. Percebeu? Amém, em, acaba em em, beleza. Também acaba em é a última, é a tônica, percebe? Todas
Parabéns. A última sílaba é a tônica. Amém. Também. A última é a tônica. Se nela acabar em A, E, O, seguida ou não, pode não seguir, de S, em ou ens, sempre vai ter acento. Beleza? Tranquilo, né? Esse é o esqueminha. Bom, a questão... Eu vou pular essa. Vamos para cá primeiro. Então, existe a quarta sílaba? Por exemplo, eu posso falar tentáculos? Não, não dá. O máximo é até a terceira, tá? 1, 2, 3. Conta sempre de trás para frente para ver a acentuação. Ó, a antepenúltima. Quando é que a antepenúltima, que é tônica, a antepenúltima, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando que elas serão acentuadas? Sempre. Sempre? Sempre, meu filho. Toda vez que eu tenho uma tônica na terceira sílaba de trás para frente, ou antepenúltima, sempre, toda vez, presta muito bem atenção, sempre será acentuada. Não precisa saber terminação, não precisa saber onde que está, não precisa saber nada. Você tem que botar o acento, simplesmente, ponto final. Contou 3, é a mais forte? É, tem acento. Acabou. Árvore. Ar é a mais forte nesse caso. Então tem acento, não importa mais nada. Tentáculos. Tem acento? Tem, porque é a mais forte. Acabou. Então, e a questão da penúltima? Bom, penúltima é a segunda. Eu vou só contar alguns detalhes. Eu coloquei tudo aqui, questão de espaço mesmo. Mas o que eu quero que você saiba? É uma regra muito extensa. Tá? Há várias terminações. Eu podia te enrolar e ficar aqui umas 2 horas explicando essas palavras, tal, colocando exemplos, mas eu acho que não vale a pena. De coração, sinceramente, eu aprendi dessa forma. Eu acho que a forma mais fácil de você pegar a questão da penúltima sílaba, da acentuação ou não, é simplesmente lendo. Tá? Eu acredito de coração nisso. Tá? É uma coisa que eu defendo como professor. Porque são palavras que estão no nosso cotidiano e tal, e dessa forma você consegue, tá? Decorar a lista de terminação vai fazer você perder tempo e você vai esquecer, porque são letras e tal, e você acaba se perdendo, porque é uma lista muito grande e não vale a pena mesmo decorar. Essa acentuação do oxítono, ela quebra um galho animal, eu acho que vale a pena. Até para paroxítono, poxa vida, são todas, né? Facinho decorar. Paroxítono nem vale a pena. Sinceramente, você vai aprender palavra por palavra, que são algumas que aparecem, lendo, tá? Então, no dia a dia, se você reparar, você começa a perceber quais são as palavras, tá? E a sua mente vai fazendo essa memorização. Eu acho mais honesto da relação do professor e do aluno se eu te falar isso, tá bom? Do que ficar te enrolando, tá? É o meu pensamento. Bom, mas eu tenho algumas coisas que eu quero falar. Ainda dentro dessa questão da acentuação, vou até passar um traço aqui para depois o pessoal entender, ok? É o seguinte, muita gente fala, né? Agora é moda, toda vez que a pessoa não sabe se tem acento ou não, ou qualquer outra regra, fala, caiu com a reforma ortográfica, a reforma ortográfica mudou. Então, assim, não seja mais um, tá? Não reproduza esse tipo de coisa. Se você não tem a certeza, porque agora tá um monte de gente falando que era uma regra e tal. Então, eu vou falar algumas coisas da acentuação que hoje estão realmente em vigor, tá? Não significa que eu concorde, não significa que eu acho que é o melhor, mas aquilo que realmente ele é, tá? O que você tem que saber? Não temos, as terminações, as palavras que terminam em O, não tem mais acento, tá bom? Antigamente era voo, a gente colocava um chapeuzinho no primeiro O, lembra disso? Enjoo, agora não, é direto, tá bom? Não há mais no O, não tem mais no O. Voo, enjoo, tá vendo? Não tem nenhum acento, é direto o O. Outra coisa, não temos mais acentuação nas palavras que terminem de tom aberto, a ideia. Antigamente tinha um acento de boia. Olha, tá vendo esses eia, olha, paranoia, onomatopeia, eia, olha, eia. Pronto, são de tons abertos, agora não tem mais. Eia, olha, essas palavras que terminam assim.
ditongo aberto. Em ditongo aberto, antigamente colocava acento agudo no primeiro O, já não existe mais, tá bom? Então essas duas coisas, o chapeuzinho do voo e a acentuação, não tem mais, tá bom? Simplesmente não faça nada nessas palavras, deixa do jeito que tá? Isso é importante você saber. E também, olha, presta muito bem atenção, algumas coisas não mudaram, tá? Por exemplo, tem ou vem. Tem duas formas? Tem, sim senhor. Depois você assiste lá o que a gente tem os 60 segundos lá que eu fiz, lá no YouTube, que você vai entender. Mas olha só, singular, terceira pessoa do singular, não tem acento. Toda vez que tem um chapeuzinho, eu estou indicando que é um plural. Eles têm, eles vêm. Ele tem, ele vem. Como é que eu sei se eu estou falando dele ou deles? É por causa da acentuação, só por isso, tá? Então, olha, se não tem acento, é singular. Se tem, é plural. Beleza? Outra coisa que eu acho fundamental que você saiba. Palavras com e não levam mais acento, tá? Da mesma forma do o, do vou, olha só. Vem, dem, leem, tá bom? Não tem mais acento, beleza? Algumas palavras de diferenciação, existem alguns acentos que poderiam não existir, tal, mas o que você sabe? Permanece alguns acentos, alguns acentos é só para diferenciar. São eles, ó, 3 aqui que se utiliza muito: pode, por, forma e a forma de bolo e a forma, né? Forma do quadro, por exemplo. Pronto, percebe? Tem acento? Não tem. Tem acento? Não tem. Tem acento? Não tem. Isso ainda permanece. Esses aqui, acento de diferenciação, permanece. Você não sai por aí falando que não tem, tá bom? Por fim, né? Infelizmente, isso é uma coisa que eu tenho que falar com muita tristeza. Acabou o trema. Provavelmente, dependendo da sua idade que você está nos assistindo, provavelmente você nem sabe o que é trema. Você está com uma cara de interrogação aí, falando, Heitor, o que é o trema? Que eu não faço ideia. Filho, eu vou até puxar uma flechinha aqui, se me permitir. Trema são esses 2 pontinhos, tá bom? Tinha até brigava com quem fazia bolinha, que não podia e tal. Então, o que é esses 2 pontinhos? Geralmente vem aqui, ó, em cima do U. Isso não é um rostinho, não, tá? Por exemplo, antigamente tinha linguiça. A gente colocava esses 2 pontinhos em cima do U, que dava o som de gui. A gente não... então foi embora o trema. Foi embora, não existe, mas morreu para sempre na língua portuguesa, tá? A gente viveu para ver a queda do trema. Isso é muito profundo. Olha só. Linguiça, lembra disso? Pinguim, quim. Esse som de gui que a gente fazia aí era o sinal do trema. Toda vez que tinha sinal gui, era os 2 pontinhos em cima do U. Infelizmente, ele não existe mais, tá bom? Simplesmente escreve sem o trema. Mas você não vai falar linguiça, tá bom, filho? Você continua falando como se ele existisse. Linguiça. Mesmo que não queira que ele exista em nossos pensamentos e na nossa fala, ele ainda existe, tá bom? Não esquece disso. Bom, de toda a questão de morfologia ou sintaxe, ufa, conseguimos, falamos tudo, acabou, tá? Agora, presta atenção, eu vou falar mais uns 5 minutinhos só do conotativo e denotativo, que é aquela questão da semântica, porque eu acho que é um dos 3 pilares. Então, mais 2 minutinhos, nem se compara com o tamanho de coisa que a gente viu na morfologia ou na sintaxe. Pois é, mas nem por isso é menos importante, tá? 5 minutinhos a gente acaba. E aí a gente acaba a questão da gramática por si só. Acabando, não esqueça, a gente vai para algumas aulinhas de redação, são aulas bem legais, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Com muito carinho que a gente fez, pensando em você. E depois, pela questão da literatura, tá? Que vai ser muito bacana, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da questão semântica para a gente entender o que é isso? Vamos lá? Tchau! E aí, meu aluno, vamos continuar? Olha só, vamos entender essa questão da semântica, 5 minutinhos para a gente encerrar a parte de português e já avançar para a redação, que a gente não pode perder tempo. O que você tem que saber? Bom,
A questão da semântica, a gente tem a questão de duas palavrinhas, que a gente chama conotativo e denotativo. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já escutou falar nisso, tá? Mas eu vou te explicar de maneira muito simples. Nem tudo aquilo que a gente fala no dia a dia quer dizer que a gente quer realmente dizer no sentido literal da palavra, no sentido real da palavra, tá? Muitas vezes nós trocamos a palavra por algo que ela representa, tá? Muitas vezes a gente transforma isso até em figuras de linguagem, ok? A gente já vai entrar nisso. O que eu quero que você saiba? Bom, há essa diferenciação e nós, como seres humanos, nós temos essa capacidade de falar coisas representando por outras. Quer ver um exemplo clássico? Olha só, eu pintei a cara. De que cara que eu estou falando? A minha cara, o meu rosto, significa que eu pintei a cara. Simples assim. Percebe? Essa cara, a palavra cara, ela é algo real, concreto. É da própria linguagem de dicionário, tá? Se você for lá ver, cara, é isso, tá bom? É o rosto de alguém. Tranquilo. Quando nós representamos uma palavra no sentido real, dicionário, no sentido literal mesmo da palavra, nós chamamos essa palavra de denotativo. O sentido, aliás, melhor dizendo, é o sentido denotativo, que é o sentido real da palavra. Porém, muitas vezes a gente pode utilizar a mesma palavra, só que no outro sentido, tá? Olha só, aquele cara sou eu. Eu estou falando do rosto? Não. O que é? Aquele cara sou eu. Da música, do Roberto Carlos. Cara é o quê? Nesse sentido, é o sentido do homem, da pessoa, não do rosto. Cara está representando alguém, portanto não é mais o sentido real, concreto, literal da palavra, é o sentido não literal. Ou seja, toda vez que nós temos um sentido não literal, ou seja, não é aquela coisa direta, nós chamamos de conotativo. Se ficar um pouquinho na dúvida entre conotativo e denotativo na hora de classificar por algum motivo, conotativo lembra algo de imagem, cotton de algodão, tá? Lembra sonho, portanto, aquilo que não é real, tá bom? Aquilo que não é o sentido literal. Pronto, é só uma forma de você decorar, tá? E denotativo, aquilo que é real, tá? Não confunda os dois. Conotativo não literal. Denotativo, aquilo que é a linguagem real de dicionário. Só isso. Tá? E por fim, para a gente encerrar, a questão das figuras de linguagem. Olha só, essa é uma parte que todo mundo gosta, né? O que eu vou fazer? Eu vou falar a questão da figura de linguagem e vou utilizar um exemplo que eu acho que fica mais fácil, tá? Então vamos lá. O que é uma metáfora? Olha só o exemplo de metáfora. Rosa é uma flor, tá? Nesse sentido, eu não estou dizendo da rosa. Se eu falasse a rosa concreta, a rosa é uma flor, eu estaria usando o sentido denotativo. Nesse caso, eu estou falando uma questão conotativa, ou seja, rosa é uma flor. Uma pessoa que se chama rosa é uma flor, tá bom? Não literalmente, a pessoa não é uma flor. Você percebe isso? Ok, metáfora. Betonímia. Lemos Leonardo Ferreira, nosso professor aqui da EJA, né? A gente não pegou o professor, ficou lendo o professor, não, o que é? Quer dizer que a gente leu um dos livros do professor Leonardo Ferreira, nós chamamos de metonímia. Então, antítese, bom, já estou cheio de me sentir vazio, a música aqui do Renato Russo da Legião Urbana, meu corpo é quente, estou sentindo frio, etc e tal, pronto. Essa música é uma antítese. Já estou cheio de me sentir vazio. É uma antítese, cheio e vazio. Ou a pessoa está cheia ou a pessoa está vazia. Nesse caso, ele representa os dois. Portanto, uma antítese. Paradoxo. Bom, clássico dos clássicos. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. O que é isso? É um paradoxo. Por quê? Amor é fogo, fogo ele arde, só que você vê o fogo. Nesse caso ele fala que é um fogo que arde sem se ver, portanto aí é o paradoxo. Ou ele arde e se vê ou não.
Pleonasmo é o famoso exagero, né? Descer para baixo, subir para cima e assim por diante. Perífrase. Perífrase. O rei jogou muito futebol. Cuidado com a perífrase, tá? Ela representa o quê? O rei, nesse caso. O rei jogou muito futebol. Todo mundo sabe que no futebol precisa de um senso comum. O que é o rei do futebol? É o Pelé. Todo mundo, por si só, sabe, tá? Mas isso, para que a perífrase seja encaixada, precisa que uma palavra represente um universo já conhecido por muitas pessoas, ok? Eufemismo. Ele pegou sem pedir. Ele roubou, tá? Você amenizou a situação, tentou numa linguagem amenizar, mas ele roubou. Dá para fazer o contrário, tá? Que é o disfemismo. Ele subiu no telhado para nunca mais voltar. Pronto. Exagero, né? Subir para o telhado é uma expressão que indica a morte. Pronto. Aí você exagera, para nunca mais voltar. Pronto. Disfemismo, tá? É muito exagero para a palavra, para a ideia que ela representa. Prosopopeia. O sol cantou. Filho, o sol não canta, né? Uma figura de linguagem. Você pega um ser da natureza que representa uma ação humana, tá? Prosopopeia. Hipérbole. Chorei um rio de lágrimas. Por mais que você chore bastante no seu sofrimento, você não chorou literalmente, né? O rio de lágrimas. Ok? Então é um exagero. Hipérbole. Hipérbato. Hipérbato. Das minhas coisas, cuido eu. Uma inversão, na verdade. Cuido eu das minhas coisas. Você inverte a frase para representar ali o sentido. Tá bom, gente? Essa foi a questão de português. Espero que você tenha gostado. Foi feito tudo com muito carinho, muito amor, para que você possa aí crescer como ser humano e também na questão das suas competências. Espero que tudo isso esteja sendo útil para a sua vida, para os seus conhecimentos. E a gente se vê daqui a pouco na aula de redação. Ok? Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Se precisar, é só contar comigo. Tchau!